Olá, galera. Vídeo especial aqui para a área de membros. Espero que vocês estejam bem aí, suas famílias também, né? Estamos chegando mais um final de semana e amanhã é sexta-feira. Então, decidi gravar essa série aqui porque fazia tempo que a gente não falava desse tema aqui, tema dos fiagros, né? Tinha gente que estava perguntando, né? Realmente, vamos falar dos fiagros aí, porque realmente eu sei que muitos de vocês têm esses produtos aqui, por exemplo, KNCA, né? Produto bem interessante, fiagro da Quineia. O Rura também. Então, sim, a gente sabe que tem produtos bacanas, interessantes no mercado. E a grande ponto, a grande cogitação, a grande discussão dos meios internéticos é desse tema aqui, quebra de safra. Então, bastante coisa foi falado sobre quebra de safra nesses meios internéticos. Então, o objetivo desse vídeo aqui, galera, a gente vai dividir em duas partes, tá? Talvez o vídeo fique muito longo aqui, eu vou quebrar esse vídeo no meio. Então, eu gostaria de falar na primeira parte aqui sobre a safra, né? Tem umas informações super relevantes aqui. Em segundo lugar, fazer uma abordagem sobre o KNCA e o RURA, tá? A minha proposta aqui é fazer uma abordagem um pouco diferente, não é leitura de relatório, mas aqui a gente vai fazer uma análise contexto amplo, tá? A gente vai mergulhar em alguns empreendimentos, não é nem no CRA, tá? A gente não vai olhar a garantia do CRA, a gente vai para a segunda, terceira camada, lá dentro de alguns empreendimentos, por exemplo, do KNCA e do RURA aqui, e vou mostrar para vocês o balanço contábil, o balanço patrimonial e a DRE desses empreendimentos para a gente ter uma sensibilidade melhor desses produtos aqui, dos fiagros nesse presente momento. Eu acho que investir em fiagro apenas olhando o relatório hoje é perigoso, né? Porque os relatórios são muito sucintos, né? Então, para quem tem interesse pelo produto, vale a pena realmente fazer um estudo dessa segunda, terceira camada aí e olhar pelo menos os principais empreendimentos, como que eles estão ancorados, né? Qual realmente a saúde financeira desses empreendimentos aqui. Então, o objetivo é esse. Vamos começar falando da safra aqui, né, galera? Então, muito se noticiou nos meios internéticos. A gente via notícias, manchetes aí em sites da internet sobre esse tema aqui, uma redução aí da ordem de 50% de soja no Mato Grosso, pelo El Ninho, né? Isso aqui foi novembro, dezembro, se não me engano. Claro, quando tudo dá muito início, muito preliminar, né? A tendência é que acaba errando, às vezes, por um certo excesso, né? Os estudos acabam demonstrando até um pouco mais, porque ainda no início do plantio ainda existe muita incerteza, né? Nesses estudos aqui. Bom, moral da história é que aqui fica um disclaimer importante, né? É difícil a gente operar por notícia, né, pessoal? É ideal que a gente, né, sempre faça um filtro, né? No final de tudo, a gente tem uma base de dados oficiais, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui como que é essa base de dados oficiais, que ela nos reporta, né, mês a mês, como é que está a situação da colheita, né? Então, é interessante que em requisito de agro, como é uma coisa que naturalmente já tem uma volatilidade maior, então, quem quer investir em agro realmente tem que estar disposto a estar lendo esses reportes, a pegar gosto por olhar preço de commodity, né? Não somente preço de commodity, mas realmente essas variações em questão de safra que ocorrem pelas sazonalidades que a gente tem aqui no agro, né? Para a gente realmente não tomar decisões precipitadas. Mas, moral da história, né? Esse é o relatório aqui, o acompanhamento da safra brasileira, que a gente vai passar juntos aqui. Última versão, ele foi realizado pesquisa de campo na última semana de março, né? E aí ele foi emitido em abril esse relatório. Esse relatório aqui, ele indica, na verdade, uma redução de 8% da safra em relação à safra do ano anterior, justamente pela influência do El Ninho, que foi tão noticiada, né? A parte lá do centro-oeste e sudeste, falta de chuvas, altas temperaturas, isso aí todo mundo sabe, decora salteado já. Excesso de chuvas na região sul. Mas aí, veja, galera, tem as contramedidas, né? Em tudo a gente tem solução na vida, né? Então, não, às vezes não é uma solução definitiva, mas é sim uma contramedida. Então, no caso do agro aqui, veja, que foram feitos também os replantios mais tarde, né? Então, atrasou, por exemplo, a própria colheita em si, mas a produtividade de vários replantios que foram feitos aqui, elas acabaram voltando e ficando dentro da normalidade. Então, essas contramedidas, vocês vão ver que resultou num resultado muito diferente do que era aquela previsão inicial, né, de 50% de quebra da soja, enfim, aquelas produções bastante dramáticas, né, sobre a quebra que estava tendo aqui. Bom, então vamos lá, vamos mergulhar direto nas duas principais culturas que estão presentes no Fiagro, não só isso, né, as culturas dominantes, né, em relação à área plantada aqui no Brasil. Então a gente vai olhar que são o quê? São basicamente a soja e o milho. Então a gente vai mergulhar nesses dois aqui. Vamos fazer uma leitura rápida aqui do relatório. Então veja, a estimativa de produção é de 146 milhões de toneladas, redução de 5,2% em relação à safra anterior. Opa, 5,2%? Mas aí a gente volta aqui no manchete, no headline, não era 50%? Né?
Mas e aí, a colheita já foi feita até o final? Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Já terminou a colheita? Então, resumo aqui, preparei para vocês. Já está muito próximo de terminar. Nesse relatório de março aqui, 76% já havia sido colhido. Acredito eu que abril, 100% já finalizou, tá? Colheita da soja aí, realmente. Então, e a quebra, né? Aquela quebra ou perda de produtividade que estava prevista aí, realmente 50%. O que a gente tem no balanço geral aqui é 5%, tá? Então é 5% de redução. Veja, teve 2,6% de aumento de área em relação ao ano anterior e teve 7,7% de redução da produtividade da área plantada. Então, o produtório dessas duas coisas resultou em essa perda em relação ao ano anterior de menos 5,2%. Mas não é menos 50%, né, galera? É menos 5,2%. Perceba que dentro da variabilidade natural do agro aqui, a questão de produtividade, quilograma por área, né? Antes, que era da média aqui, chegou a atingir em alguns anos aqui 3.500 quilogramas por alqueire, e agora a gente tem aqui, por exemplo, teve 3.250. Perceba que teve alguns anos que teve 3.000, né? Teve outros que teve 3.380. Então, existe sim um desvio padrão também aqui dentro dessa própria variável chamada produtividade, né? Pois, afinal de contas, né, a gente sabe que o produto da equação final da produtividade aqui, ele é multivariável, né, pessoal? Tem muita coisa que influencia nisso aqui. Bom, afinal de contas, a gente já viu a soja, né? Que é o que mais nos interessava. Veja, no Mato Grosso, por exemplo, aqui a colheita já está praticamente terminada, né? 98% no final de março. Então, vou mostrar para vocês, já tem dados finais aqui da colheita em vários estados. E alguns estados onde tem os fiagros, né? Que a gente acompanha. Então, vamos lá. A questão do milho, como é que tá? Milho aqui fechou. Milho, sim, teve uma quebra, assim, mais expressiva, uma redução de produtividade da ordem de 16%, tá? Bom, o milho também, 51% está colhido, está na metade da colheita, então isso pode alterar ainda para cima ou para baixo, né? Mas enfim, até o presente momento, 16% de redução na produtividade, uma redução mais expressiva. Mas, olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse 16% não foi todo em si perda de produtividade. 8,5% foi redução de área, tá? Então, assim, logicamente, reduziu a área, vai ter produtividade menor do que o ano anterior. E sim, 8,1% foi redução de produtividade. Então, o produtório desses dois dá o 16% aqui, 15,9%. Então, é uma soma de duas coisas, não é apenas produtividade. Perceba que a produtividade por área, ela ficou próxima aí a 5.900 quilos, né? Assim, bastante em linha, né, com os anos aqui, até com a média desses números aqui, se a gente tirar, né? Lógico, foi inferior ao período passado, onde foi bastante benéfico, né, a questão da safra, né? A gente teve realmente uma super safra, né, no primeiro tri do ano passado, que ajudou bastante, teve muito favorecimento em todos os aspectos, né, climáticos e demais. Enfim, bom, vimos as duas principais culturas aqui, né, o que mais nos interessa, e aí eu preparei essa tabela resumo aqui, né, justamente que tem os principais resultados, tá? Veja, então, basicamente, repetindo o que a gente falou, a soja aqui, variação de área plantada para cima, redução de produtividade para baixo, resultou em 5,2%, sendo que já está colhido 76% do término da colheita, tá? O milho tem 3 safras no ano, tá, galera? Só para relembrar, né? Mas então o milho, essa perda de 16% foi relativa à menor área, mas também menor performance aqui. A gente vê aqui os estados que tiveram maior redução na variação final da produção, tá? Não é da produtividade, mas sim da produção. E assim, o que eu analisei aqui nessa base de dados é que ele foi mais afetado justamente pela componente milho, tá? Então, os estados que tinham mais área de milho, eles foram mais impactados nesse aspecto aqui. Bom, por que é importante a gente analisar e fazer leitura desse tipo de vídeo? Porque esse tipo de vídeo é um vídeo que ele tem um conteúdo mais estratégico, né? Ou seja, para quem está comprado na classe dos fiagros, né? Realmente, como eu falei, tem que ter esse gosto pelo estudo, tem que estudar e analisar preço de commodity, que realmente o preço ele influencia bastante justamente na performance final desses produtos aqui, em sabendo-se que o agro tem uma margem muito grande, né? Então, comumente, a agro trabalha com margens altas, né? A agro é um motor da economia brasileira. Então, eles têm essa margem alta, essa margem é puxada, logicamente, pela componente preço das commodities, né? Quando o preço está muito mais alto, como foi nessa época de pós-pandemia, é bastante favorecido, já não é o cenário atual, né? A gente vai ver aqui no vídeo do KNCA e do RURA, que realmente esse preço ele já declinou em várias culturas aqui. Então, para quem quer estar comprado em Fiagro, né, uma ideia, uma sugestão, uma recomendação, que realmente faça análise sempre de preço, esteja acompanhando sempre a questão de preço de commodities, né, das quais os fundos que a gente investe
estão comprados, tá? Então tem que conhecer quais commodities são, investigar o preço delas. Não somente isso, né? Aí, além de olhar o que seria o mandatório, que é ler relatório, ver as garantias, enfim, e fazer a diligência, o acompanhamento, né? Não somente isso, na minha opinião, para estar comprado em Fiagro, é necessário uma segunda camada de proteção, né? Então, eu recomendo, na verdade, para quem quer estar comprado nessa classe, ou quem já está, né, que faça uma diligência mais profunda por conta própria, porque eu vejo que somente os relatórios não são suficientes para dar a informação necessária, né, para a gente tomar boas decisões. Então, vejo muitas situações aí em que é necessário, sim, a gente acessar a própria base dos CRAs para, às vezes, você tem que ficar de olho, às vezes tem que ler algum relatório de assembleia, ficar ligado nas assembleias dos principais CRAs, tá? Isso é importante, então, para quem está comprado em Fiagro, é interessante fazer isso. Tem os links dos relatórios, não é uma coisa complexa de fazer, né? Mas não somente isso, né? Eu acho que uma coisa bastante válida é a gente mergulhar na segunda camada aqui, que seria a gente olhar a saúde financeira das empresas que estão por trás dessas componentes dos CRAs aqui. Então, muitos CRAs, eles são de empreendimentos. Então, a minha ideia aqui é a gente estar nesse próximo vídeo do KNCA e do RURA, tá? Que eu vou estar gravando aqui já na sequência desse, vou soltar para vocês aqui na nossa área de membros. Então, a ideia é a gente agora fazer uma análise bem aprofundada, tá? Do KNCA e do RURA, para a gente entender na prática se o momento atual realmente é um momento ao qual convém, ao qual é salutar a gente estar realmente entrando nesses ativos aqui, não é recomendação nenhuma, né? Mas eu vou mostrar o estudo para vocês, ficou bem interessante aqui, tá? E aí a gente faz um fechamento geral aqui. Então, novamente, nesse primeiro vídeo aqui, a gente viu toda essa questão da safra aqui, expliquei com bastante detalhe, são quase os dados finais da safra. Quando a gente tiver o relatório de abril, eu volto aqui com esse relatório de abril para a gente fazer um fechamento, tá? Um grande finale aqui da safra desse ano para ver qual foi a conclusão final, afinal de contas, né, do produtividade, da produção geral para várias culturas aqui. Então, galera, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Vamos lá, vamos olhar a KNCA e vamos olhar o RURA, vamos discutir no detalhe esses dois produtos aqui. Até daqui a pouco.